lares, nós estávamos ali pedindo a Deus que falasse aos nossos corações, para que nós pudéssemos transmitir ao coração dos irmãos a vontade de Deus. Mas é necessário nós entendermos que o apóstolo São Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios 14, ele diz que, ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, e não pode entendê-las, porque elas se discernem ou se discernem espiritualmente. Então tudo que está acontecendo aqui, tudo que acontecerá aqui, vai necessitar de muita fé na palavra de Deus, porque sem fé, a própria Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, e é necessário que todo aquele que se aproxima dele, segundo Hebreus 11:6, creia que ele exista e é galardoador daqueles que o buscam. Logo que informado deste tema, eu muito me alegrei e me regozijei no Senhor, porque essa é uma história belíssima que a Bíblia Sagrada registrou acerca de um homem que, segundo a própria narrativa bíblica, é um homem segundo o coração de Deus. Esse homem agora que nós vemos pelejando com o gigante Golias, deu uma trajetória de vida maravilhosa, de muitas experiências com Deus, que muito tem a nos ensinar nesta tarde, neste dia que nós estamos pregando a palavra de Deus ao coração dos irmãos. A Bíblia diz que num determinado momento, Israel, já não desejando mais missionar a Deus, a ser julgada por Deus, não desejando mais que Deus determinasse o seu caminho, a sua direção, eles agora, observando as nações em redor, eles passam a perceber que todas as outras nações, quando saíam a guerra, quando saíam a peleja, eles tinham um rei para governar. Mediante a esse testemunho de guerra que eles observavam, eles passam agora a questionar a autoridade de Samuel concernente ao governo que ele exercia sobre suas vidas, sobre o povo de Israel. E eles agora se sentem constrangidos porque os filhos de Samuel não seguiam os seus mandamentos, não andavam nos estatutos do Deus que fez os céus e a terra, e não guardavam os mandamentos de Moisés, que outrora havia sido dado pela própria boca de Deus no Monte Horebe. O que eles fazem então? Eles rejeitam a pessoa de Samuel, e quando Samuel, entristecido pela situação, chega a arguir Deus, chega a questionar a Deus em oração concernente à rejeição que ele havia sofrido por parte do povo, Deus olha para Samuel tentando consolá-lo e diz para o profeta Samuel: Samuel, antes que rejeitassem a você, eles passaram a rejeitar a mim. Então o que você vai fazer, Samuel? Você vai constituir-lhes um rei segundo o desejo de seus corações. Você vai estabelecer um rei. E eu percebi que quando Deus ele vai constituir alguém, a palavra constituir, ela tem como significado a seguinte vertente, quer dizer organizar, estabelecer, nomear, eleger, o que nos dá a ideia de algo já existente. Quando Deus ele vai escolher Saul, vai estabelecer Saul, é porque Saul já existia no meio do povo. Saul, segundo a própria narrativa bíblica, dos ombros para cima, era o homem mais belo em Israel, era o homem mais formoso em Israel. E quando há um aglomerado de pessoas, há uma reunião feita por Samuel, as pessoas agora aclamam a Saul rei, e Deus assim o confirma por voz do seu povo. O povo viu a sua beleza, o povo viu a sua estatura, a sua formosura, e isso agradou os olhos de todo Israel, e Deus agora passa a estar sobre a vida de Saul. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ele envolveu de tal forma Saul, que Saul agora sai para a peleja, sai para a batalha contra os inimigos de Israel, porque esses por sua vez queriam vazar os olhos direitos da nação inteira, para que eles estivessem subjugados ao seu domínio e ao seu poderio de guerrilha. Porque quando se tira a visão direita de um homem, ele perde toda a noção de batalha e de guerra, porque o olho direito é o olho que dá a direção certeira, é o olho que permite o alvo certeiro, e fazendo isso, o adversário já tinha em mente prejudicar de uma vez por todas a nação que Deus havia elegido para sobrepujar as demais nações. Mas num determinado momento do seu reinado, a Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem para que eles guerreassem, e
porque só o sacerdote poderia sacrificar. Ele, como rei, ele deveria de governar e instruir o povo. E o que é que acontece? Ele sacrifica-se, sacrificou ao Senhor agora um sacrifício, querendo ir para a batalha. Samuel chegou e diz: agora rasgado foi o seu reinado, porquanto não ouviste a voz do Senhor, seu Deus. A Bíblia diz como se não bastasse cometer um erro. Deus agora quer destruir a geração de Amaleque, os descendentes de Amaleque, por nome de Amalequitas. Quem eram os Amalequitas? Era um neto de Esaú, um descendente de Esaú. Deus havia visto as suas iniquidades e aquilo que eles haviam feito de contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus dá ordem a Saul agora para que exterminasse todos os Amalequitas. Mas a Bíblia diz que Saul, ele preservou o melhor do gado, o melhor das ovelhas, porque ele temia que pudesse fazer o povo. O que é que acontece então? Samuel chegou no arraial, porque pela madrugada, e homem e mulher de Deus, que gosta de muito poder e de muita unção, como foi falado, e quer ver milagre de Deus, tem que descer pela madrugada. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, e os que descem pela madrugada, os que me buscam pela madrugada, esses me acharão. A Bíblia diz então que Samuel, ele vai até um determinado local aonde Saul se encontrava, e chegando ali, Saul olha para ele e diz: vem em paz. Ou olha aí o profeta de Deus. Samuel olha para ele e diz: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Samuel olha para ele todo otimista e diz: eu cumpri toda a vontade do Senhor, fala o que você tem que falar. Então a Bíblia diz que Samuel consulta ao Senhor, ele diz: o que o Senhor me falar, isso eu declararei a você. Sabe o que acontece? Samuel chega e ouve balido de gado,